Bom dia! Que privilégio ter você aqui para mais um momento de fé. Porque, vamos combinar, não existe jeito melhor de começar o dia do que falando da palavra de Deus. E aí, já preparou sua xícara? Porque a nossa dose de café com um grão de fé de hoje já está pronta. E ela vem direto de Mateus 14:30, que diz: Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Hoje vamos falar sobre foco, sobre o que acontece quando a gente para de olhar para Jesus e começa a reparar no vento. O capítulo 14 de Mateus nos mostra uma das cenas mais marcantes do ministério de Jesus. Depois de multiplicar os pães e peixes e alimentar uma multidão, Jesus despede a multidão, sobe ao monte para orar sozinho e envia os discípulos à frente de barco, atravessando o mar da Galileia. Durante a travessia, os discípulos são surpreendidos por uma tempestade. O vento era forte, as ondas batiam no barco e o medo tomou conta. No meio da madrugada, Jesus vem até eles, andando sobre as águas. Eles se assustam achando que era um fantasma, mas ele diz: Sou eu, não tenham medo. Pedro reconhece a voz do mestre e pede para ir até ele. Jesus o chama e Pedro faz o impossível, caminha sobre as águas. Mas no meio do caminho, Pedro repara no vento, sente medo e começa a afundar. Essa expressão é muito significativa. Reparou no vento. Em português, reparar também pode significar dar atenção demais, se importar excessivamente com algo. É como quando dizemos, não repara na bagunça, ou seja, não dê importância para isso. Pedro começou com fé. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas no momento em que ele começou a reparar no vento, o medo entrou. A fé enfraqueceu e ele afundou. Essa cena se repete nas nossas vidas. A gente começa com coragem, acreditando, dando passos de fé. Mas quando a tempestade aperta, tiramos os olhos de Cristo e começamos a afundar. O problema não era o vento, ele já estava lá. O problema foi o foco. Pedro desviou o olhar de Jesus e passou a dar mais atenção às circunstâncias. E nós? Quantas vezes fazemos o mesmo? A Bíblia diz em Lucas 9:62, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Assim como quem dirige precisa olhar para frente, quem anda com Jesus precisa manter os olhos fixos nele. Jesus continua dizendo, vem. Mas o que sustenta os seus passos não é a calmaria, é o foco. Se hoje você sente que está afundando, talvez seja a hora de se perguntar, em que tenho reparado, no vento ou em Jesus? A boa notícia? Mesmo quando Pedro começou a afundar, ele clamou, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente estendeu a mão. Ainda dá tempo de voltar os olhos para ele. Se puder agora, feche seus olhos por um instante e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes tenho tirado meus olhos de Ti e me preocupado demais com os ventos da vida. Tenho reparado na tempestade, nas ameaças, nos medos. E por isso minha fé tem vacilado. Hoje eu clamo como Pedro, Senhor, salva-me, me ajuda a manter meus olhos fixos em Ti. Dá-me foco, firmeza e confiança, mesmo em meio às ondas. Que eu nunca mais ande por vista, mas sempre por fé. Obrigado porque mesmo quando eu afundo, o Teu braço continua estendido. Em Teu nome, Jesus. Amém.